da carreira. E aí tem duas fotos aqui muito emblemáticas que parecem simples, mas vêm falando sobre este momento e a reflexão que eu queria abrir a todos de como o processo de seleção ele acompanha um comportamento de uma sociedade, de um mundo de negócios, que a partir de que ele muda e ele transforma obrigatoriamente o olhar dos recrutadores e das empresas ou em busca de competências que acompanhem esse momento, né? Quando eu comecei a recrutar para a cadeira C-Level, a gente falava muito da busca desse hard skill, né? Que aí, trazendo para linhas gerais, é esta competência e impacto que um executivo precisa ter no exercício da sua cadeira e dos seus desafios. Então, quando se buscava um CFO, se buscava principalmente esses skills e essas entregas de competências técnicas, e os headhunters e talents e pessoas que recrutavam vão em busca de buscar para a empresa o maior capital intelectual que possam ter dentro desses desafios que eles têm por vir. E com a mudança, principalmente da pandemia, mas que a gente já via isso acontecendo, mas sem dúvida nenhuma, desde o ano passado, isso tem uma aceleração muito grande, a questão de saúde mental e a questão de relacionamento com equipe e pessoas passa a ser algo buscado dentro das seleções. E dentro da Produtiva, a gente vem trabalhando com nossos executivos, que além de pensar em vender e mostrar suas competências técnicas, a gente percebe cada vez mais, e Flávia está aí para me desmentir, provocar e me questionar, eu percebo cada vez mais os headhunters e executivos buscando competências em soft skills, que não necessariamente eram as competências buscadas há 5 anos atrás. Então, esse profissional que tem boa capacidade de relacionamento, capacidade e clareza de comunicação, empatia com o time, ainda mais neste momento, por exemplo, dentro da gestão da Produtiva, nós estamos há 1 ano e 3 meses todos em home office. Então, imaginar que um líder vai fazer a gestão de uma equipe sem estar alinhado com aquilo que acontece na casa, alinhado com a escola dos filhos, que hora volta, hora vem, alinhado com a capacidade de gerir estas pessoas, ele tem uma perda grande de competitividade. Eu gostaria muito de ouvir, Flávia, se isto faz sentido a este mundo que ela vem gerenciando com grande competência aí no mercado. Então, sem muito me alongar, mas querendo muito ouvir Flávia. Flávia, obrigado antes de tudo pela disponibilidade, é um prazer estar falando contigo e, por favor, estou curioso e todos nós curiosos em ouvir aquilo que você vai apresentar para a gente. Obrigado, Flávia, por estar aqui. Boa noite. Primeiro, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Não é a primeira vez que eu faço esse tipo de conversa e bate-papo. Então, primeiro, obrigada pela apresentação, obrigada a todos que estão aqui, boa noite para todo mundo. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que o evento só faz sentido se vocês se manifestarem e perguntarem também o que vocês querem entender das dificuldades que vocês vivem no mercado. Então, eu tenho uma apresentação, que eu vou fazer uma breve apresentação, a gente vai falar um pouco sobre tendências de mercado, mas eu acho que a discussão vai ficar cada vez mais rica com as interações de vocês. Eu estou aqui, na verdade, para responder as perguntas que vocês quiserem, né? Então, muito menos para falar e muito mais para ajudar. Eu vou dividir com vocês a apresentação, eu vou fazer uma apresentação, vou parar de ver todo mundo, então, caso alguém queira falar alguma coisa, só sair do mudo ou mandar uma mensagem aí pela lógica que o Fernando colocou, e a gente vai conversando e vamos falando. A Cássia levantou a mão, é isso? Ela quer falar? Não, acho que é dessa dinâmica, Flávia, acho que vai em frente, então, Cássia. Vou seguindo, assim tá bom. como todo mundo, se alguém quiser trazer alguma coisa da boa noite para a Flávia, ela vai estar acompanhando o chat com a gente, mas acho que para a gente organizar um público de 100 pessoas, eu acho que é mais fácil a gente trabalhar dentro do chat, e aí eu vou trazendo aqui as provocações de todo mundo para ti, tá? Perfeito. Então, eu vou apresentar, vou dividir com vocês um pouco das tendências, e aí a gente entra no que vocês querem mais, porque eu acho que nesse momento, falar sobre empregabilidade, recrutamento e seleção, que as empresas estão buscando, a gente tem diversos nichos e frentes de dúvidas, né? Então, antes de mais nada, obrigada a todo mundo.
Espero que seja um excelente evento para todos nós. Vou dividir com vocês, se alguém puder me ajudar também quando começarem a enxergar, eu agradeço. Eu te aviso. Funcionando. Funcionando? Então tá bom. Bem, algumas das partes das minhas apresentações, o Fernando já me adiantou, mas só para dar mais algum detalhe sobre a Robert Half. Nós somos uma empresa americana, nós somos uma empresa de recrutamento e seleção. O que a gente faz? O nosso vínculo de honorários, ele é sempre único e exclusivo com as empresas, e nós vamos no mercado buscar os profissionais que os nossos clientes, as empresas solicitam, né? Somos uma empresa líder, sólida, já no Brasil, ano que vem a gente faz 15 anos de Brasil, então a nossa presença regional, física, digamos assim, ela está em Belo Horizonte, São Paulo, ABC, Campinas, Rio e Porto Alegre, mas a gente trabalha oportunidades no Brasil inteiro, temos clientes soltos pelo país inteiro, e agora com a pandemia ficou ainda mais fácil. Imagino que muitas das nossas dúvidas e discussões também passam por esse novo momento que a gente está vivendo e que a gente está presenciando uma nova logística de mercado, né? Bem, sobre a Robert Half, eu acho que o Fernando falou bastante, é isso, então sempre no final meus contatos vão estar à disposição para o que vocês precisarem. E aí, a gente tem, como o Fernando adiantou, a Robert Half faz uma série de pesquisas ao longo do ano para poder entender como as coisas andam, o que os gestores esperam, o que o mercado está esperando dos gestores, o que as pessoas estão procurando nas empresas. Então, a gente é cheio de pesquisas justamente para a gente conseguir permear no mercado, tanto falando com clientes como com candidatos, com bastante cuidado e entendendo quais são as reais tendências, né? A gente tem um material super interessante que chama Índice de Confiança da Robert Half. Todos os nossos materiais, eles são públicos, eles estão no nosso site, então a gente tem uma série de vídeos sobre como se portar em entrevista, índice de confiança, pesquisa salarial. Esse índice é para falar um pouco de como o mercado vai se comportar, se o mercado está otimista ou não está otimista. Mas eu aproveito para lembrar que existem outros materiais que podem ajudar pessoas que estejam tanto empregadas quanto desempregadas ou procurando alguma movimentação. O que é o índice de confiança da Robert Half? O que a gente entendeu que seria interessante fazer? A gente queria conversar com o mercado e entender como as pessoas estavam vendo o atual momento e o momento futuro, né? Então, a gente foi conversar tanto com profissionais empregados, desempregados, recrutadores, empresas, para entender como as pessoas enxergam o momento atual da economia e a empregabilidade e para enxergar o futuro. A gente tem dois gráficos que vocês conseguem enxergar claramente. A linha amarela é a linha que fala sobre o futuro, a linha vermelha é a linha que fala sobre o momento atual. Então, a gente consegue ver otimismo e pessimismo variando aí desde julho do ano há 3 anos atrás, quando a gente começou a pesquisa. Então, a gente faz a pesquisa e a gente vai sentindo o termômetro do mercado, porque aí é literalmente uma pesquisa onde vem o reflexo do que as pessoas estão sentindo. Então, a nossa linha de corte para pessimismo e otimismo está ali na faixa dos 50, e a gente consegue ver que atualmente, apesar da gente vir de um momento de pandemia delicado, as pessoas estão começando a enxergar menos otimismo, mais otimismo, elas estão começando a ver as coisas melhorarem, e a gente tem aí uma manutenção do otimismo para o ambiente futuro. Então, isso não vai, obviamente, refletir a economia, mas é óbvio que a gente consegue ver o que as pessoas estão sentindo, vendo, juntando a economia, juntando o que elas enxergam nas empresas, juntando as oportunidades de carreira e como elas estão enxergando o mercado de trabalho. Tá? Então, essa pesquisa, ela sai sempre, é importante a gente olhar com cuidado para entender aonde a gente está. Falando sobre desemprego, né,
A gente tem uma taxa de desemprego geral que vocês devem acompanhar, aí que é sempre divulgado na economia, e todo mundo consegue ver qual é a taxa, mas querendo ou não, a gente precisa dividir um pouco isso em públicos, né? Então a gente dividiu a taxa de desemprego, tanto o desemprego geral, o que assola todo o país, quanto de profissionais qualificados. Então, a gente vê uma grande diferença, e é claro que a gente conhece como o mercado se comporta sempre que a gente tem um grande problema na economia. A primeira a primeira parcela da população que é extremamente afetada é a base da pirâmide, então são profissionais que muitas vezes não possuem um curso superior ou algo do tipo, e para profissionais qualificados, significa que a taxa é um pouco menor. O que é um profissional qualificado na visão da Robert Half? É um profissional que esteja aí acima dos seus 25 anos, com curso completo, com a graduação completa, perdão. Então, para a gente poder entender também a taxa de desemprego como um todo. Ela impacta, mas ela impacta de diferentes formas. A gente precisa direcionar melhor. Falando um pouco sobre dores de gestão, né? A gente está num momento onde as coisas estão, a gente já acostumou com uma realidade diferente, a gente, se Deus quiser, vamos encaminhar para sair dela em breve, mas estando nela, hoje em dia, fala-se muito sobre desafios, né? Os gestores têm desafios, os empregados têm desafios, e todo mundo quer saber como resolve esse problema, como resolve esse algoritmo que seja bom para todo mundo. Então, a gente fez uma pesquisa e foi tentar descobrir, em relação à gestão de pessoas, quais seriam os motivos pelos quais os gestores não dormem, né? E os 3 pontos principais de preocupação dos gestores de uma empresa estão focados em atração e retenção de talentos, desenvolvimento dos profissionais e saúde mental dos colaboradores. Atração e retenção, porque é complicado o momento atual, as pessoas estão se questionando, as empresas fizeram cortes, estão voltando a contratar, as expectativas de como os benefícios vão ser dados para os profissionais, ou que tipo de profissional que a gente precisa nesse novo momento, que tipo de habilidade a gente precisa nesse novo momento, que tipo de soft skills, que comportamento que são necessários. Então, atrair hoje em dia é difícil, reter também, ainda mais quando novos perfis estão sendo desenhados. O desenvolvimento dos profissionais também é uma outra coisa que se preocupa bastante, porque, querendo ou não, o dia a dia, a presença, a troca no dia a dia faz com que as pessoas consigam desenvolver e evoluir, e agora a gente precisa trazer tudo para ferramenta tecnológica, não é todo mundo que consegue mexer com tudo, todo mundo está aprendendo algo novo, uma ferramenta nova, e aí é difícil muitas vezes a gente ter certeza de como está o desenvolvimento dos profissionais. A forma como a gente tinha no velho normal de se relacionar no escritório, de trocar ideia, de trocar informação, de fluir, os famosos open spaces que vieram muito aí na década de 90, nos anos 2000, acabaram ficando vazios de pessoas e muitas vezes vazios de conhecimento, né? Saúde mental dos colaboradores, que eu acho que provavelmente todos nesse call já passaram por momentos difíceis, principalmente no último ano e meio, no que tange gerenciar as expectativas, os medos, a manutenção do próprio emprego, a manutenção do crescimento da carreira, ficar em casa, muito como o Fernando falou em relação àquelas fotos no início, de gerenciar atividades que sejam de casa e ao mesmo tempo atividades do trabalho. Tem gente que tem filho, aí tem horário flexível, tem gente no mesmo time que não tem filho, não tem o horário tão flexível, e as pessoas, às vezes, os times até têm dificuldade de se encontrar, isso tudo gera ansiedade, isso tudo gera excesso de trabalho, horários pouco claros, o que faz com que seja uma preocupação muito grande das empresas. A Robert Half, inclusive, começou vários projetos dentro do nosso Recursos Humanos para fazer pesquisa, contato com os profissionais e entender como que as pessoas estão se sentindo. Muitas vezes, só perguntar já ajuda bastante, né? E a gente precisa entender como as próximas
as gerações dentro das empresas vão se comportar, quem se acostumou, quem não se acostumou, que cultura cabe o home office, que cultura não cabe, se é uma parcela da empresa, se é a empresa inteira. Então, acredito que o que a gente tenha vivido e essa ansiedade também vai afetar na cultura das empresas, na forma de fazer negócios, e querendo ou não, não existe nenhum de nós que não tenha que aprender algo para conviver, viver e ter sucesso nesse novo normal. Querendo ou não, aprender algo e correr atrás também gera ansiedade, saber como é que as coisas vão caminhar, principalmente frente a um futuro que ninguém sabe a certeza das melhores práticas. Eu acho que as melhores práticas estão sendo construídas, né? A gente fez uma pergunta para os recrutadores, qual seria o principal desafio em relação à atração dos candidatos, né? Então, o que os recrutadores estão pensando e o que eles estão vivendo como dificuldade para o futuro e quais são os obstáculos que a gente deve enfrentar? 48% está preocupado com a política de remuneração que permita atrair os profissionais qualificados, então até um pouco de flexibilização de benefícios, pensar fora da caixa em quais benefícios fazem mais sentido nesse cenário, quais deixaram de fazer, quais são os benefícios que as pessoas abrem mão, não abrem mão, qual política pode funcionar ou não, quais vagas serão remotas infinitamente ou não. Então, tem várias coisas aqui que preocupam a área, principalmente de cargos e salários dentro das empresas, e os headhunters que fazem contato direto, né? 39% entendem que encontrar profissionais qualificados é uma dificuldade, vai continuar sendo, e acredito que isso é uma máxima, principalmente com um mercado enorme, mas muito carente de outros idiomas, carente de cursos, carente de outras formações, então isso é uma preocupação que permanece. 10% está preocupado com a marca corporativa com pouca atração, né, com pouca visibilidade, querendo ou não, as pessoas elas também se movem pela empresa, pela marca que está por trás, a cultura que está por trás. Eu tenho certeza que muitos de vocês pensam nisso na hora de participar de um processo seletivo, até mesmo de se candidatar a uma vaga, né? Querendo ou não, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente atrela o nosso nome dentro daquela marca, e isso é muito importante, até para a gente conseguir trabalhar lá dentro, para a gente conseguir manter e vender a nossa própria carreira num outro momento. E 3% citam diversas outras possibilidades e dificuldades que tiram o sono. O que as empresas procuram, né, que é o que a gente aqui da Robert Half faz, o que o pessoal também da Produtive faz, que é achar a pessoa certa para o lugar certo, no momento certo, porque o seu momento de vida também impacta diretamente na entrada numa vaga, no sucesso dessa vaga e na sua permanência e manutenção ao longo do tempo. No que a gente fala sobre match, sobre ter esse vínculo perfeito, tem tanta coisa por trás disso, tem desde as questões técnicas, as questões comportamentais, o momento, a mobilidade ou não, a disponibilidade de trabalhar remoto ou não, a disponibilidade de assumir um cargo, um salário menor, um benefício menor, tem todo um contexto, né? A gente procura sempre resultados, então eu costumo dizer que falar sobre sucesso precisa exemplificar. Então, tudo de bom que a gente fez é interessante trazer um exemplo e não simplesmente ficar no âmbito das palavras. As empresas, numa entrevista de emprego, querem escutar. Me conta qual foi o seu resultado positivo. O que você fez de diferente aqui? É isso que vai te destacar numa entrevista de emprego. Não é contar a sua história de vida sem contar a história da empresa, não é contar a história das empresas que você passou sem fazer um link com os momentos e os motivos pelos quais você andou e saiu. Eu muitas vezes entro em entrevistas e vejo que as pessoas começam a contar uma história e esquecem de colorir e preencher o próprio currículo com os resultados, que são as coisas que vão fazer o gestor que está do outro lado da mesa brilhar o olho e falar, nossa, acho que ele pode resolver meu problema, já que ele resolveu no meu concorrente,
Por que não contratá-lo? Ele vai resolver aqui também. Então, nunca se esqueçam de falar sobre os resultados. Eu costumo dizer que falar da gente parece fácil, mas é muito difícil. Então, eu sempre falo para as pessoas fazerem um exercíciozinho antes de irem para uma entrevista, que é pegar o próprio currículo e entender o que você precisa ressaltar em cada parte do seu currículo para você se diferenciar. Você nunca vai estar sozinho concorrendo a uma vaga. Nunca. Então, se você não contar os resultados que você fez, provavelmente você não vai se diferenciar da sua própria concorrência. E soft skills, que o Fernando estava comentando que é algo que é cada vez mais buscado, eu concordo muito. Eu só acredito que há mais de 5 anos as empresas já começaram a se preocupar com isso. E agora mais do que nunca. Porque eu entendo que aquela máxima, né? As pessoas são demitidas pelo comportamental e contratadas pelos resultados. Ninguém consegue, numa entrevista de emprego, prever todas as soft skills que você possa vir a apresentar ao longo dos desafios dentro de uma empresa. Se elas forem boas, com certeza vai ser um sucesso. Agora, se elas forem ruins, com certeza vão questionar se a sua cadeira está sendo bem representada por você. Então, eu acho interessante entender claramente a diferença entre hard skills, que são os resultados, que é a parte técnica, que é o conhecimento, que é o curso, e soft skills. Porque, afinal de contas, as empresas, por mais que elas tenham sido afetadas positivamente ou negativamente pela pandemia, não existe ninguém que não precise trabalhar em time, não existe ninguém que não precise vender uma ideia e ter uma boa argumentação, não existe ninguém que não precise sentar numa mesa para discutir, defender uma ideia, defender um projeto, independente do cargo no qual você senta. Isso tudo passa pelos soft skills, né? Não adianta ter o resultado se você não é capaz nem de contá-lo. Então, é importante você ter um lado comportamental, de comunicação, de atenção, de dedicação, de trabalho em equipe, de escuta muito grande, porque isso pode diferenciar na sua promoção ou na entrada de uma vaga. Falando um pouco sobre soft skills, a gente listou aqui, conversando com o mercado, quais são as soft skills, então, que as pessoas mais falam a respeito, né? Adaptabilidade, eu acho que é bem óbvio isso, as empresas estão fazendo e se reinventando a todo momento, todos nós estamos nos reinventando a todo momento, até confesso que o home office, por exemplo, não é um prazer para mim, por exemplo, mas se eu não conseguisse estar nele e fazer acontecer no horário de trabalho, teríamos um problema. Então, as pessoas estão precisando se entender e se adaptar a horários, a demandas, a solicitações, a e-mails, às vezes uma área precisa de uma ajuda e você precisa abrir mão do seu trabalho para ajudar um time. Resiliência, acho que todo mundo tem resiliência porque está difícil, né? Então, no emprego também é importante a resiliência, a paciência, saber escutar, saber voltar. Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo que não é o tamanho vou falar uma palavra bem coloquial, tá? Não é o tamanho do murro que você leva, mas é quantas vezes você é capaz de voltar de todos eles. Comunicação, não adianta ter um bom projeto se você não sabe vendê-lo, não adianta entrar numa reunião se você não consegue colocar seu ponto de vista, não adianta passar uma imagem, vender uma ideia, ou vender um projeto, ou solicitar alguém mesmo que faça algo que você precise, com uma comunicação falha, comunicação pouco clara, com uma comunicação com agressiva ou com um gesticular agressivo, as pessoas, elas sentem. Então, é muito importante que a comunicação esteja bem adequada. Flexibilidade, afinal de contas, estamos todos, né, girando pratinhos e tentando fazer com que todo mundo permaneça dentro dos pratinhos, trabalhando e executando da melhor maneira possível. Então, saber ser flexível com alguém do time, saber ser flexível num horário diferente, saber ter paciência, porque hoje em dia a gente tem uma reunião atrás da outra e as pessoas se atrasam. Então,
é bem importante ter flexibilidade. Empatia, acho que tem se falado cada vez mais sobre empatia, sobre diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão, eu não sei se temos pessoas de RHs internos das empresas aqui, mas acho que é um dos temas que a gente mais fala hoje em dia. Então, comitês de diversidade e inclusão estão sendo criados dentro das empresas, novas formas de contratar estão sendo avaliadas para que a gente consiga atingir minorias ou pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidades e como a gente consegue ajudar a inserir essas pessoas dentro das estruturas corporativas. Bem, para finalizar e para a gente entrar numa linha de perguntas, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, essa é uma mensagem que eu acho super interessante de passar e muito verdadeira. Eu acho que o quanto mais a gente se preocupa em apresentar-se da melhor maneira possível dentro de uma corporação, sendo flexível, se adaptando às mudanças, escutando, tendo as melhores reações, cuidando das nossas emoções e inteligências emocionais que muitas vezes falam mais alto, é importante cuidar disso para que a gente consiga desenvolver carreiras de sucesso. Bem, eu tinha essa apresentação, é uma apresentação muito básica e introdutória falando sobre o mercado como um todo, e o intuito aqui é que eu possa ajudá-los, das mais diversas perguntas eu vou estar à disposição. Muito bem, e aí, só reforçando o que ela falou, no site da Robert, você tem um aprofundamento de todos esses materiais que eu acho que vale a pena a pesquisa, são pesquisas feitas e muito potentes. Mas já começando a provocação, já tem perguntas muito bacanas e reforçando para quem quiser mandar qualquer pergunta aqui via chat, eu vou trazendo isto para a Flávia. E aí já começando com uma minha, que já tem ressonância no grupo, a gente vem discutindo muito na Produtiva, Flávia, que o processo de seleção também está mudando, né? Sim. Então, aquela estrutura de que eu vou atrás da vaga para conseguir chegar ao recrutador, a gente vem discutindo e tem um termo muito potente que a gente usa, que é a marca digital, o Digital Personal Branding. Sim. Você é um produto e você precisa estar em evidência no mercado. Até o Christy também faz essa pergunta. Como é que vocês enxergam? Para o candidato, vale a pena investir hoje numa mídia própria que se venda? Hoje, um LinkedIn ou uma mídia social, isto faz parte de uma escolha sua? Você, como hunter, você vai em busca de outras mídias que não seja só a candidatura dentro do painel da Robert? Com certeza. Quais são as nossas fontes, principais fontes de buscas de profissionais? O LinkedIn faz parte da minha vida, não tem um dia sequer que... Eu acho que não existe um headhunter que passe um dia sem entrar no LinkedIn, tá? Se ele passar, eu acho que ele está correndo um risco sério aí de não achar o candidato perfeito. Então, o LinkedIn, ele precisa estar atualizado. A maioria das pessoas não atualiza. Muda um cargo, muda alguma coisa. Ah, não, isso aí aconteceu tem 2 meses, daqui a pouco eu atualizo. Nessa você perdeu uma oportunidade. Tá? Ou então eu te liguei e liguei errado. Então não é assertivo. Então o LinkedIn, ele precisa estar atualizado e eu não sei se é claro para todo mundo a rede social LinkedIn. Quanto mais pessoas você tiver na sua rede, mais pessoas você vai ter acesso e mais pessoas você vai ser visível. Então, por exemplo, quando você pede autorização para uma pessoa que tem na rede 30 mil pessoas, que é o máximo que o LinkedIn deixa, eu tenho quase 30 mil, você tem uma expansão e uma possibilidade de ver e ser visto muito maior. Então, também, ter um LinkedIn, ter 4 pessoas em conexão não vai adiantar nada. Vamos falar bem a verdade. Então, a verdade tem que ser uma rede social ativa. Assim como as redes sociais que a gente tem no pessoal, que eu acredito que a maioria das pessoas brinque em algum momento, o LinkedIn é a sua primeira porta de entrada. Então, se no seu LinkedIn a foto é inadequada, não vai também contar positivamente. O LinkedIn é uma rede social de busca de emprego, de trabalho, para trocar no âmbito de trabalho. Você tem uma foto no LinkedIn segurando um copo de cerveja, não conta a favor.
Pode ser que ninguém conte nada contra, mas assim, não vende, né? Querendo ou não, o LinkedIn é uma porta de entrada, tá vendendo o seu currículo. É o seu currículo numa rede social. Já parou para pensar sobre isso? Qual é a melhor forma de dispor as informações? E outra, muitas vezes, quando a gente está procurando emprego, que a gente ou quer mudar ou está desempregado, a gente resolve abrir o leque. E abre, eu sei fazer tudo, consigo fazer tudo, posso trabalhar em qualquer empresa. Também não é assim. Porque ninguém quer contratar alguém que serve para todas as empresas, todas as culturas, todos os cargos. Não funciona dessa forma. Eu quero a pessoa certa para o trabalho certo. Então, cada um de vocês vai desempenhar, de acordo com a trajetória regressa, algo que faça sentido, a não ser que você esteja mudando de carreira e que aí você tenha um plano bem definido para tal. Então, LinkedIn, se você procura emprego, você também tem que entrar todos os dias. Você também tem que conversar com a sua rede. Você também tem que participar de empresas. A maioria das empresas tem grupos, tem grupo de vaga, tem grupo de discussão, tem grupo de conversa, tem grupo por tema, tem grupo por segmento de mercado. Então, é muito rico. Eu ainda não conheço outra ferramenta que tenhamos no país mais eficiente do que é o LinkedIn. Tá? Então, eu acho muito importante. E qualificar também, né, Flávia? A gente fala muito dentro da Produtive, que assim, eu preciso ter conexões que elas potencializem o meu objetivo como transição, né? Eu posso ter 15 mil conexões, mas se o meu foco é a transição em RH e eu tiver 12 mil enfermeiras, isso também não vai muito me adiantar. Então, construir a sua mídia e se posicionar enquanto produto, é importante que você monte uma rede potente que vá te aproximando de marcas e objetivos e que dali você começa, como você bem falou, ser visto, né? Acho que a gente ainda encontra muitos executivos com resistência disso, em alguns momentos até desqualificando, dizendo assim, você acha que a Flávia vai me encontrar aqui? Vai. Eu passo o dia no LinkedIn, inclusive eu passo o dia olhando o LinkedIn até no celular. Até no celular eu passo o dia olhando, eu não consigo responder todas as mensagens, mas assim, a gente faz isso o dia inteiro. Se você passar dentro de uma operação de headhunters às 2 horas da tarde, e vamos supor que a gente esteja todo mundo trabalhando no escritório, vai estar todo mundo com o LinkedIn aberto. O LinkedIn, o sistema da empresa e o telefone na mão. Muito bem. Isso é muito importante. Outra coisa, headhunter liga de telefone desconhecido, gente. É para atender, tem que atender. Atende tudo e todo mundo. Porque, às vezes, a Robert Half, por exemplo, ela é uma incógnita quando liga. Então, não aparece o número. Várias pessoas não atendem. Eu sei que a gente mora no Brasil, que tem um monte de problema. Atendam o telefone de vocês. Não adianta. Outra coisa, currículo, telefone, e-mail errado. Isso acontece muito. Você vai lá, escreve currículo correndo, coloca o e-mail errado, vai lá, esquece um 9. A gente já tem 9 há muitos anos. É para colocar tudo. Organiza tudo. Outra coisa, não adianta colocar 7 telefones. Aí eu começo a ligar, falo, não, esse aqui é o da esposa. Não, aí eu ligo de novo, falo, não, ele tá embarcado. E eu vou falar com. Coloca o telefone que te acha. Que telefone que te acha? É o telefone que te acha. Por quê? Se eu te ligar e você não atender, eu vou ligar pro próximo. Se no próximo eu encontrar, talvez eu não te ligue mais. Outra pergunta que eu acho muito interessante, que o Yuri está provocando, vocês têm essa curva de porcentagem de desemprego de profissionais a partir de qualificação. Você percebe que isto muda em relação à idade? Aí, ampliando um pouco do debate do Yuri, isto muda, a faixa etária avançada, ela diminui competitividade, não diminui? Como é que você está enxergando nessa mudança de mercado esta qualificação versus idade? O que eu enxergo é que, graças a Deus, o mundo está mudando, né? Então, eu não posso ser hipócrita e chegar aqui e dizer que não existe preconceito e dificuldade, paradigma num monte de gente no mundo. Eu não consigo dizer isso. Mas eu consigo dizer que o mundo está mudando. E eu consigo também dizer que as empresas estão procurando isso. Então, vou dar um exemplo. Todas as vezes que eu vou conversar com uma gerente de RH, uma diretora, ou alguém que trabalha no recursos humanos, ou um gestor que esteja preocupado, o tema diversidade e inclusão entra. E o que está em diversidade e inclusão? Tá o etarismo, tá a orientação sexual, a orientação religiosa, existem várias situações que estão sendo trabalhadas, a raça, então tem várias coisas que são temas que estão sendo muito falados.
A gente costuma brincar que há 10 anos atrás, quando a gente via um currículo com um profissional com 70 anos, a gente já pensava, 10 anos atrás, ele já aposentou. Hoje não. Hoje não é assim que funciona. Esses dias um consultor do meu time falou, olha, inclusive era uma vaga em Porto Alegre, ele me falou assim, eu vou colocar um profissional de 70 anos na nossa shortlist e ele é o melhor. E eu falei, que bom. Então, assim, a gente tem trabalhado isso, é uma demanda real, mas eu também não posso dizer que você não vai encontrar, eu não sei nem a sua idade, me perdoa, mas também não vou dizer que tá fácil, é uma coisa difícil, a gente precisa entender as empresas que estão focadas nisso, até porque, na minha opinião, trabalhar numa empresa que não enxerga o etarismo de forma saudável, você também não vai querer trabalhar lá, porque você vai sofrer uma situação, uma cultura que não é legal. Então, meus clientes, quando me ligam, assim, eu queria uma mulher, eu falo, mas o seu ambiente é adequado? Porque também não vou colocar uma mulher aí num ambiente onde não seja adequado. Ou, eu quero um profissional PCD, e eu gostaria que fosse um cadeirante. Você tem estrutura para isso? Você tem estrutura para receber essa pessoa? Ou, nossa, a gente gostaria de contratar um trans. Ótimo. Você tem banheiro para isso? Você já pensou como seus funcionários vão recebê-lo? Como as pessoas que estão aí na sua empresa vão enxergar isso? A empresa está preparada para isso? Porque eu não tenho interesse em colocar o meu nome na frente de um profissional que vai trabalhar numa empresa e não vai ser feliz. Então, é muito importante isso. Saiba também qual é a cultura do recursos humanos da empresa que você se candidata à vaga. Porque se ela não tiver atrelado ou aderente ao seu perfil, seja ele qual for, você também não vai ficar lá muito tempo. Eu vejo que o mercado está mudando muito e eu vejo que vários casos pipocam diariamente, tanto internos quanto no mercado, mostrando executivos extremamente sêniores e sólidos entrando em empresas. E a gente estava até se esquentando é ótimo, a gente estava esquentando a conversa do tema, falando muito sobre a gente vem de um histórico, sócio-histórico, onde o CLT ele sempre foi a base de pensar que o executivo homem, o executivo mulher, ele tem uma idade de produtividade e que a partir de um determinado momento a sociedade enxerga que aí há uma aposentadoria. Né? E que a gente vem numa mudança sócio-histórica que assim, agora esses 55, 50, 60, ele não é mais uma database de produtividade, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que é deste mundo que estamos vindo e que você ainda tem companhias que enxergam desta forma, mas que hoje com pesquisa, de estar atualizado e pesquisando, você consegue entender referências e marcas que já quebram este padrão. Né? E isso para tudo. Por exemplo, a gente comemora aqui quando uma grávida é contratada, ou quando um profissional acima da idade pré-estabelecida, natural, normal de um velho mundo é contratado, ou quando a gente consegue algo diferente. A gente fala sobre isso todos os dias. Todos os dias a gente fala sobre diversidade e inclusão, porque eu acredito que isso é cultural. Cultura, para mim, é algo que você tem que conversar todos os dias. Se você não fala todos os dias, não entra na cabeça das pessoas. E eu acho que o mundo está interessado em fazer essa mudança, sim. Sem dúvida. Tem um tema que está muito quente aqui no chat, que é a questão de formação, né? A gente fala, e você colocou muito, que essa gestão de conhecimento ou da formação do executivo, ela tende a ser um dos pontos buscados no processo de seleção. Mas, por outro lado, a gente vem aí, e tem alguns comentários falando nisso, com formações e graduações cada vez mais simplórias. E aí a provocação que eu acho que existe hoje um tema que é comum procurado, e segundo, a graduação só, ela é ruim na carreira de um profissional, ou você entende que o próximo passo de uma pós, de um MBA, seja qual for a especialização, é algo necessário hoje em dia para a competitividade? Eu sou um péssimo exemplo. Eu só tenho graduação. Eu não tenho pós, nem MBA, nem nada disso. Venci na força do MOOC. Então, assim, gente, eu acho que é importante, eu acho que o sistema de educação tem mudado bastante, né, sistema de educação que eu digo assim, hoje em dia, um profissional de TI, ele não precisa ser formado em TI, né, muitas vezes o conhecimento adquirido em vários cursos fazem com que ele seja muito mais capacitado para tal.
A graduação ainda é algo muito solicitada. Pós-graduação em MBA, vou falar a verdade, vira e mexe, eu deito a cabeça e falo, ai meu Deus, tem que fazer minha pós, ai meu Deus, tem que fazer meu MBA, ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Mas muitas vezes eu não consigo, por conta do trabalho, ou por conta das minhas viagens, por conta das localizações, e eu consegui, pelo menos por enquanto. Então eu acho assim, a gente tem sempre que se reciclar e melhorar. Esse é o ponto, evolução constante. Né? Eu tenho visto cada vez menos vagas aonde eu preciso do inglês, um MBA, uma pós, porque antigamente vinha uma lista, um pergaminho, assim, ó. Eu quero curso disso, curso das cucuia. Hoje não. Hoje eu quero um engenheiro. Eu quero alguém que tenha vivido essa experiência. Eu tenho alguns clientes que começaram a contar alguns projetos que eles possuem, empresas de grande porte, conhecidas, que se eu falar o nome, todo mundo aqui já ouviu falar. Eles começaram a fazer job rotation de diretoria. Pega o diretor de RH, joga na área de suprimentos, pega o diretor de suprimentos, joga não sei aonde, justamente para testar e para fazer com que as pessoas tenham acesso a todas as possibilidades. Eu acho que quanto mais especialista for a sua carreira, mais você vai ter que se especializar. Então, você tem um engenheiro da quina de parede de não sei o quê. Não tem como. Você tem que ser especialista ali na quina da parede. Então, não adianta eu te dizer que não vai ser importante para você, porque vai. Não adianta falar que quer ser um controller e assinar um balanço, uma diretora administrativa financeira sem fazer contabilidade. Então, também a gente precisa pensar o que é sine qua non para você exercer a sua atividade, como legislação, como normativo, e o que não, né? Eu acho que a educação vem mudando muito, graduação vem mudando muito, os cursos tecnólogos vêm mudando muito, mas jamais serão preteridos, jamais. Eles são, sim, importantes. Mas não acho que hoje em dia, há uns 5 anos atrás, se não fosse o engenheiro mecânico com especialização em saúde, segurança e meio ambiente, não funcionava. Hoje em dia pode ser mecânico, eletricista, pode ser qualquer engenharia, pode ser de produção, mas eu preciso da pós em segurança do trabalho, pode ser? Pode. Eu acho que o mundo tende a flexibilizar mais. Muito bem, tem uma pergunta que eu acho super relevante e queria muito entender isso para ti. Dentro da Produtiva, a gente vem discutindo muito e percebendo muito pela equipe de mercado que existe um achatamento salarial, né? Até se alguém quiser procurar no site da Robert, tem a pesquisa salarial deles, que é referência muito bacana para enxergar isso, mas esta é uma dúvida que muitas pessoas falam. Então, eu tinha um salário X, que eu estou enfrentando agora no mundo pandêmico com uma informação. Pelo que você vem percebendo das regionais que você está, existe um achatamento salarial mesmo? Você encontra que as empresas estão enxergando isso como uma oportunidade de renegociação salarial e existe uma menos-valia nesses novos salários, nesses novos patamares salariais? Gente, eu acho assim, o Brasil não é para fracos, né? Eu acho que a gente está numa crise há bastante tempo. Então, assim, eu não acho que as empresas estão se aproveitando da pandemia para achatar ou trocar as pessoas por salários menores. Eu não acho que é isso. Eu acho que é o seguinte: quando você não tem investimento, quando as empresas não estão tão bem, você também não tem budget para aumentar a sua folha de pagamento. Né? Então, quando você não tem budget para aumentar sua folha de pagamento, seus salários também não crescem, os dissídios nos sindicatos estão menores. Então, eu não acho que o engenheiro de segurança do trabalho hoje ganha menos do que ele ganhava 3 anos atrás. Mas eu acho que ele não evoluiu como se a economia tivesse boa. Só que a gente quer evoluir a nossa carreira, a gente quer ganhar mais. E às vezes não fomos promovidos ou não tivemos outra oportunidade, então a gente não teve esse remanejo financeiro adequado. Eu acho que também tem muita ideia de proprietários de empresas ou de funcionários que é fácil achar. Então, assim, muitas vezes a empresa vem, que é 1,73 m com um mandarim, com um olho verde e um olho azul. Aí você fala, mas no Brasil, como é que nós vamos encontrar isso? E aí quer pagar um salário também do Robin. Aí fica difícil encontrar pessoas com tantos pré-requisitos nesse salário. Uma das minhas maiores batalhas é muitas vezes voltar para o RH e falar, olha, eu tenho 200, eu falei com 200 pessoas, o seu salário está abaixo, ou você abre mão do inglês, ou você abre mão do currículo, ou você paga mais.
Então, é uma dificuldade a gente encontrar, sim. E eu acho que as empresas tendem a ter a falsa imagem de que o mercado está ruim, tem muita gente no mercado, eu posso barganhar mais. Isso é a lei da oferta e da demanda, né? A lei da oferta e da demanda de profissionais, ela também calibra o salário dos profissionais. Quando está tudo cheio de dinheiro, todo mundo, as empresas bombando, cheio de projeto, você pegava gente, em 2008, você pegava um engenheiro civil que tinha construído um prédio na vida ganhando 12 mil reais. Hoje em dia, o engenheiro civil, a gente tem um mercado extremamente restrito por tudo que a economia passou. Então, assim, sim, existe. Eu acho que a gente não está tendo progressões salariais como gostaríamos, e algumas empresas têm uma visão de que é mais fácil negociar por muitas pessoas estarem numa situação difícil. Deixa eu te fazer uma provocação que eu acho que ela é muito do mundo pandêmico. Quando a gente ia para uma entrevista e a gente ia até o local, a gente construía um ritual de preparação, né? Então, eu me vestia para isso, eu me aquecia indo, eu chegava na companhia. Então, de certa forma, quando eu entrava numa entrevista, eu estava dentro de um contexto, que era um contexto de entrevista, aquecido para esse contexto de entrevista, e muitas vezes preparado para isso. Com essa mundo pandêmico, é isso. Eu estou neste momento no escritório da minha casa, mas eu já escuto ao longo meus filhos já com sono, naquele momento que eu grito. Se eu estivesse numa entrevista, eu estaria com interferências desses contextos. Como é que vocês, Hunter, estão olhando para isso? Eu preciso me preparar para meu filho jamais entrar aqui e eu estar dentro de um contexto, isso pode se misturar. Como é que vocês estão olhando isso? Porque o que eu sinto muito é que os candidatos, eles estão, seja o executivo ou seja o especialista, ele está muito inseguro neste contexto, Flávia. Como é que vocês estão lidando com isso, com essa interferência do contexto pessoal com o Pessoal, papel né? profissional? Lembra da história da flexibilidade? Eu acho que a gente também Sim. tem que ter, né? Eu acho que eu também tenho que ter a empatia. Não adianta eu vir aqui e falar, gente, tenham empatia, e eu mesma não ter paciência com uma internet que não foi muito boa, ou uma internet que falhou. Mas é óbvio, você está participando de uma seleção, esteja o mais preparado possível. Existe um estudo que fala sobre as dificuldades do home office, e ele fala justamente isso que o Fernando falou. Quando a gente ia para o trabalho, ou quando eu estou no escritório hoje, eu tenho vindo, nosso escritório está aberto, não tem ninguém aqui, eu estou distante de todo mundo, mas senão eu estaria de máscara. Quando você acorda de manhã, você começa a pensar no que você tem que fazer, em todas as atividades que você tem que fazer antes de sair para o trabalho. Então, se vai tomar banho, se vai escovar, se não, né? Vai tomar banho, vai escovar dente, vai cuidar do filho, vai levar um para um lugar, vai a esposa, conversa isso, conversa aquilo. Na sua cabeça você tem uma mentalidade de tudo que você tem que fazer. Aí você entra no carro, você vai se desligando da sua casa e vai se conectando com o trabalho, né? Isso é lindo. Aí você chega no trabalho, tomou o café e a água, já sei tudo que eu tenho que fazer. Para ir para casa também, né? Na hora que eu desligo o meu computador, que eu entro no carro e penso, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, nossa, mas aí eu vou chegar em casa hoje, vou ver o jornal, vou fazer aquilo. Você também começa a transferir o seu trabalho, você começa a deixar o seu trabalho em casa e você começa a chegar em casa. O que eu acredito é o seguinte, nesse ambiente, você não pode ser uma desculpa para você não estar perfeitamente na frente do computador. Agora, também não acho que seja válido caso você seja interrompido por um filho, uma esposa ou algo fora ou um marido, algo fora do contexto. Também o recrutador tem que ter paciência. Uma coisa é uma pessoa passando atrás sem camisa, uma criança que precisou de uma ajuda ou alguma coisa do tipo. Outra coisa é você não estar com uma postura adequada, você não está com a câmera ligada, você está com a câmera assim, não olha direito. Então não dá, porque isso eu também me pergunto, o quanto essa pessoa se preparou para conversar comigo e o quanto ela está interessada nessa vaga. E se eu colocar ela na frente do meu cliente, o meu cliente, se isso tudo que aconteceu comigo acontecer com o meu cliente, qual é a percepção do meu cliente? Ele vai ficar chateado? Ele vai achar que falta de ele vai ter uma percepção ruim? Então eu sempre
Eu sempre caminho assim, gente, esteja preparado, separe o seu dia, sente antes na frente do computador. A gente se encontrou aqui às 18h40 para ter certeza, essa ferramenta não é uma ferramenta que eu uso na minha casa, para ter certeza que eu ia conseguir dividir a palestra, para ter certeza que eu ia conseguir estar aqui. Às 18 horas eu levantei da minha mesa, fui passar uma maquiagem, então do mesmo jeito que a gente se preparou para estar aqui, ou se preparou em respeito à conversa com alguém, eu acho que sim. A gente precisa continuar se preparando para a entrevista, sim. Precisa continuar escrevendo no currículo o que você quer passar para frente, o que você quer vender sobre você. Precisa sim estar com uma roupa adequada, precisa sim estar prestando atenção. Não adianta nada. Eu desliguei aqui o meu e-mail, e desliguei o meu WhatsApp, e desliguei qualquer mensagem que pudesse aparecer e que vocês pudessem achar que eu estava olhando. Tipo, olhando para baixo porque pegou alguma coisa mais importante. Então, tenham isso também, esse cuidado. Não custa nada, é a carreira de vocês. Pequem pelo excesso. Mas se uma criança interromper, poxa, acho que dá para ter empatia, sim. Isso acontece, isso faz parte da vida. Você tá no mudo, Fê. É isso. Estava dizendo, a gente precisa estar preparado para lidar com as ferramentas digitais, não ficar mudo no meio da palestra e na reunião. Isto faz parte do desafio hoje do executivo, né? E o Cláudio está fazendo uma pergunta que é uma pesquisa que eu gosto muito. Assim, o vídeo cada vez mais vem sendo uma ferramenta de seleção, né? Sim, totalmente. E aí você pode pegar as ATS e até processos, imagino que vocês tenham, que tal do vídeo currículo, ou o que mesmo você falou, né? Imagina que se você for contratado por uma companhia, a sua primeira reunião com a sua equipe, provavelmente ela será via vídeo. Você formará seu vínculo com a empresa ou com a tua equipe a partir de uma relação por vídeo. Então, é óbvio que você precisa saber se portar dentro desse quadradinho, que é isso. Às vezes eu conecto com aquele profissional que conversa comigo, que tem um nariz na conversa. Isto já foi, gente, porque a gente precisa trabalhar e saber que eu vou ter que mobilizar 30, 40 pessoas a partir deste quadradinho. Então, eu sempre digo, se você quer se preparar para um processo de seleção, treine um vídeo. Se prepare, se olha, é isso, entra antes, vê o fundo que tá, se isso é bacana, isto é uma preparação super importante. Então, uma pergunta, até para cuidar de uma pessoa, porque eu sei que essa é uma pergunta que dói quando a gente tem dúvida. Tem uma pessoa perguntando, acho que é a Suzana, que assim, ela não entende o motivo de saída, ela foi desligada, só que ela não disseram para ela muito claramente o motivo de saída. Como é que a gente lida com isso? O que você acha? Porque assim, você vai me perguntar uma indicação ou alguém para eu te passar esta minha referência. Como é que você acha que o candidato lida com isso quando ele não está muito seguro com este reporte que virá da companhia? Você pede referência ainda em processos? Me conta uma referência profissional sua. O que você acha que o candidato faz quando ele está inseguro da referência que ele fez? Primeira coisa, eu acho o seguinte, quem nunca foi demitido é só esperar um pouquinho, né? Ou tô errada? Porque eu já fui, e doeu, e foi bem complicado, e doeu bastante. E talvez há 10 anos atrás eu não soubesse por quê, mas hoje eu sei. Então eu também acho que a gente evolui. Eu acho que o exercício de pensar quais foram os erros que a gente cometeu, quais foram os erros que poderiam ter sido feitos diferentes, e ter um self-awareness, ter uma noção de si é muito importante. Ter clareza. A gente sabe quando não está atendendo direito, ou quando procrastinou, quando algo aconteceu. A gente sabe se o resultado da empresa está muito ruim e fechou uma planta. A gente sabe se a gente não se dá bem com o nosso chefe. A gente sabe que se a gente não se dá bem com o time que está do lado. Então, faça uma reflexão dura consigo mesma sobre as suas responsabilidades. E faça uma reflexão cuidadosa sobre o que você acredita, né, que aconteceu. Eu acho que ser honesto é o melhor que se faz. Agora, também falar, eu não tenho noção do que aconteceu, também passa uma sensação de, putz, mas e aí? Então, é importante fazer a reflexão e ter clareza. Foi um momento de mercado, a empresa reduziu, mandou um monte de gente embora, você foi no bolo? Beleza, acontece. Foi porque você não desempenhou bem? Acontece também. Foi porque seu chefe não gostou de você? Também acontece. Então, foi porque você fez uma movimentação errada, acabou
antecipando, aceitou uma proposta, achou que era uma coisa, era outra, te venderam a vaga errada. Tem milhões de motivos para um casamento entre uma empresa e um funcionário darem errado. Isso acontece todos os dias. Em todas as empresas tem alguém sendo desligado ou pedindo demissão. Mas é importante você saber a sua responsabilidade naquela situação. A Raíssa estava perguntando, quando a gente sabe, podemos falar para o recrutador, o que a gente fala muito na Produtiva, que assim, atrás do soft skill, da empatia, está o autoconhecimento, né? Então, assim, você passar por uma experiência, seja ela um trabalho, seja ela um casamento, seja ela uma amizade, que há uma ruptura, e você não ter feito nenhum tipo de autoanálise, pensando um ponto de melhoria, eu acho que é aí que a gente avalia se você tem capacidade de fazer uma autorreflexão entre vários processos que terminarão, projetos, resultados de ano após ano. Então, eu acho que tem uma coisa importante, que o cuidado que a gente tem que ter é sempre não... você não vai para uma entrevista para falar mal de uma empresa, ou para destruir a reputação. Então, eu acho que a gente tem que ser muito honesto com esta autorreflexão que a gente faz. Né? Existem momentos onde as coisas não acontecem bem. Eu lembro até de um executivo, que eu não vou abrir o nome dele porque eu não sei se ele me autorizou a abrir, mas que minha primeira conversa com ele foi assim, ele tinha tido uma passagem robusta de quase 15 anos numa companhia, ele saiu dessa companhia, entrou numa e ficou 9 meses. Acontece muito. E eu tava muito frustrado, porque assim, cara, o que as pessoas vão pensar de mim? E a primeira pergunta que eu fui para ele foi assim, como foi para você? Ele foi muito frustrante. Porque eu imaginei que eu estava saindo para um próximo sucesso e não aconteceu. Falei, então diga isso. E foi muito interessante que quando ele foi contratado, ele me ligou e falou assim, falei exatamente isso. Gente, e quem me recrutou falou, puxa, que legal a tua reflexão de perceber e como você lida com a frustração, que o líder vai lidar em algum momento, né? Gente, vocês não enganam quando vocês chegam e tentam esconder que vocês foram demitidos, não, gente. A gente vê na cara. Eu vejo na cara, eu falo, e o que aconteceu? E o que aconteceu? E o que aconteceu? Aí eu vou te colocar numa situação chata. Pensa o seguinte, uma entrevista é um ambiente desconfortável para o entrevistado. Evite ser perguntado de coisas que você não quer dar resposta, já fala de uma vez. Eu, por exemplo, entrei na Robert Half e falei assim, eu tô aqui porque eu fui demitido do principal concorrente de vocês. Então eu não sirvo para trabalhar aqui, mas se vocês tiverem uma vaga eu gostaria. E eu acabei sendo contratada, e acabei crescendo aqui e deu tudo bem. Então, assim, jogar limpo é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem visto, porque eu acho que um recrutador que não consegue, que não se acostumou que as pessoas são desligadas, poxa, aí ele tá precisando de empatia e tá precisando de conhecimento de mercado. Porque não tem condições de você achar que as pessoas vão ter, ainda mais hoje em dia que as carreiras estão mais ágeis, menos tempo nas empresas. Meu pai passou 30 anos na mesma empresa. Isso não é mais comum. Então é importante, só que você precisa saber o seu contexto e você precisa ter um discurso sólido, claro, transparente. Quando você conta uma história pela metade, você deixa o quê? Dúvida. Ninguém quer ter dúvida numa entrevista. Quando você conta a história inteira, a pessoa para, realmente ela foi demitida, mas ela me falou, né? Ela falou que ela não performou e foi demitida. Será que eu dou uma oportunidade para ela performar aqui? Agora, se você fala, não, porque eu fui para tal empresa. Por que você saiu dessa empresa? A gente fez um acordo. Começa com esse negócio de acordo, gente. Esses discursos, eles são clássicos, eles são iguais, vocês fazem tudo a mesma coisa. Todo mundo é assim. Não foge, não. Fala a verdade. Fala, olha, achei que meu ciclo se encerrou nessa empresa e por isso eu saí. Eu achei que nesse momento meu chefe mudou, nós não nos demos bem. Já escutei isso de várias pessoas. Flávia, eu vou te falar a verdade, porque também sou uma pessoa mais aberta. Flávia, eu vou te falar a verdade. Realmente, mudou minha chefe, meu chefe era intragável. Eu não deixei de colocar essa pessoa num processo seletivo, eu só pedi para ela não falar o intragável no meu cliente, porque a intimidade ficou só comigo. Então, assim, é só você ter um discurso. Se coloca no lugar do entrevistador. Se você estivesse contratando alguém para o seu time, você preferiria que a pessoa virasse para você e falasse a verdade do desligamento, ou você preferiria descobrir nas referências? Alguém vai descobrir. E faz parte, né? O Daniel está fazendo até um compartilhamento muito bacana, dizendo que a demissão dele, ele tem receio que isso seja mal visto pelos recrutadores e que isso tem tirado a potência deles.
E aí, Daniel, se quiser bater um papo de como a gente constrói isso, a Produtivo está super à disposição, mas eu acho que a principal coisa, Daniel, é assim, todo mundo passa por isso. Eu acho que quando a gente entrevista, você mostrar a sua fragilidade vai mostrando esse soft skill rebaixado. Então o Daniel ele está mais deprimido, ele está menos resiliente. E isso é muito pior do que ser demitido. Todo mundo passa por isso em algum Arranca o momento. band-aid logo. E a capacidade de como você lida, amadurece e reflete, esse é o ponto de realizar esse soft skill. Então, essa coisa que agora me fugiu a música, balança, sacode, balança poeira e dá a volta por cima. Então, assim, como é que a gente lida? Porque eu acho que quando a Flávia vai conversar contigo, ela quer ver, assim, como é que tá a sua saúde. Como é que você está lidando com essa história? Como é que está com a sua capacidade de reagir? E qual a sua capacidade de reagir à frustração? Qual é a sua capacidade de, beleza, passei por um problema, bora pro próximo, vambora, vambora, vambora. Perdi um cliente, não deu certo a estratégia que eu montei, fiz uma estratégia. É isto que vai ser avaliado, porque você vai viver esses micro frustrações ao longo do seu próximo passo. E então, concorda que falar a verdade aproxima? Claro. E falar mentira distancia? Se você falar mentira pro seu gestor de cara, você vai distanciar dele. Claro. É isso. E que esse gestor pode ter sido demitido em algum momento, né? Eu lembro que minha última demissão, eu tinha o meu guri, que tem 8, ele estava na barriga da Ana, minha Ana. E eu lembro que eu fiquei super instável. E eu, na minha entrevista, eu falei para ele assim, eu estou num momento que assim, nunca me senti assim. E o entrevistador me disse, sabia que eu passei por isso? E aí eu senti que naquele momento a gente trocou de forma direta receios que fazem parte da vida do executivo, né? Quem alguém na gestação não passou por um momento de fragilidade. A outra pergunta, porque a gente está encaminhando para o final, mas é uma pergunta que eu gosto muito dessas provocações. Estamos num mundo de pandemia, estamos num receio muito grande de como é que isso vai complementar. Teve alguém até que escreveu, entraremos num ano de eleição presidencial no que vem. E está todo mundo muito receioso de como é que esse mercado está se comportando. Sim. Eu quero muito ouvir a Flávia de como é que ela está enxergando isso, e acho que ela já trouxe ali umas linhas de tendência que vão respondendo isso, mas eu gostaria muito de te ouvir. Mas uma reflexão que a gente faz muito na Produtive é que o teu propósito ele não pode estar ligado a uma necessidade também só do momento. Se você precisa fazer uma transição, teremos que fazer uma transição com presidente, sem presidente, com pandemia, sem pandemia, com o final do ano, no início do ano. Então, acho que melhor do que pensar no mercado é também pensar se você sabe muito bem o que você quer, qual é o propósito que você quer atingir, para a gente lidar com essa tendência de mercado que é isso, a gente lidou eu vejo o Vargas, que é o diretor executivo da Produtiva, os caminhoneiros foram um momento especial na nossa vida também. Quem imaginou que a gente ia lidar com uma greve de caminhoneiro que pararia a economia? E todo mundo que buscava a transição buscava com caminhoneiros. Buscaremos a transição e temos indicado dentro de uma pandemia. Então, Flávia, como é que você está enxergando este momento de futuro ou de previsão dos próximos meses e esta tendência de mudança do Brasil? Apesar da gente estar num momento muito difícil, né, e em respeito a todos que estão aqui, eu não sei o que cada um já passou nesse momento de pandemia, então não levem para o pessoal. Eu acredito muito que a gente constrói o nosso caminho, a nossa carreira. Eu concordo com o Fernando. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu sou mineira, vocês devem estar percebendo pelo sotaque, mas eu acabei me mudando para o Rio, que a operação era maior. Aí, uma hora caía a Niemeyer, aí vinha o meu chefe e falava, Flávia, dos seus negócios vão cair porque a Niemeyer caiu. Eu falei, não vai cair. Eu vou continuar trabalhando, vai dar tudo certo. Não, porque teve tiroteio, não sei aonde, vai acontecer. Não vai acontecer nada, nós vamos resolver. Então, é óbvio que o volume de oportunidades reduziu. É óbvio que a concorrência aumentou. Mas tem várias empresas que estão indo bem. Tem vários negócios se reinventando e aparecendo. É óbvio que se você não se atualizar, você não vai entrar no ramo de tecnologia que está bombando. Então, também, você precisa pensar, o mercado está mudando, a tecnologia está aumentando, saúde despontou, construção, milhares de construtoras abrindo IPO, tem várias tendências positivas. É lógico que a gente tem um cenário péssimo, tem um cenário de muita tristeza, de muita coisa ruim, de muitas empresas num mercado delicado,
Mas tem uma outra parte aqui também. E a gente está procurando o lugar certo ou procurando o lugar errado? Onde está sua busca? Sua busca está na empresa que já falou para o Brasil inteiro que vai fechar a fábrica em 2023 ou sua busca está na empresa que está falando que vai abrir capital em 2023? Então, eu acho assim, não adianta dizer que as coisas estão lindas e maravilhosas, não, não estão. Mas eu acredito que existe um espaço, sim, e muito espaço. E novas vertentes de mercado estão aparecendo todos os dias. Muito bem, encaminhando para o final desta conversa, acho que eu queria muito ouvir considerações finais de Flávia. E aí, assim, desculpa se não deu para acolher todas as perguntas, e estou super à disposição no LinkedIn para a gente poder falar sobre mercado, e Flávia também. Então, se alguém quiser depois trazer qualquer ponto de desdobramento disso, a gente está super à Posso responder uma disposição. última coisa? Todas. O Jailton pulou aqui perguntando sobre inteligência emocional. E eu acho muito importante. Super. Eu acho muito importante. Não existe um bom desempenho se você não tiver inteligência emocional. Era só isso que eu queria falar. Não, e aí pensando nos fechamentos, eu ia usar o gancho dele porque este é um ponto que quando eu vejo sobre mudança de recrutamento e acompanhando processos tanto da Hobby como de parceiros e de empresas, esta questão de inteligência emocional é um ponto extremamente debatido dentro de processos de seleção. No Estamos mercado de pandemia, quem não tem conversa difícil? Quem não tem conversa difícil? Não, e quem não acorda no momento, né? Assim, é isso, eu tô com um guri de 8 e um guri de 1, sem escola, em casa, assim, quem disse que todo dia é um mar de rosas? E assim, como é que eu consigo trazer minha inteligência emocional para saber construir meu papel de pai, o momento da minha liderança, o momento para poder estar aqui palestrando? Então, o que eu sinto muito dos executivos, e acho que é isso que é o desafio, as pessoas querem conhecer pessoas e como é que elas estão lidando com este momento. Querer imaginar que você está numa bolha e que tudo isso está acontecendo sem impacto na tua vida é não fazer conexão com o recrutador que está do outro lado. As pessoas estão num momento de turbulência e acho que quem se destaca é aquele que mostra como é que resulta isso, como é que lida com isso, qual é a estratégia que lida. Então, se eu pudesse fazer um fechamento, eu acho que a gente tem que estar preparado dos conhecimentos hards, daquilo que a vaga nos pede, os desafios nos pede, mas acho que existe um momento de preparação de autoconhecimento e de inteligência emocional, que é um ponto que eu enxergo com um grande diferencial para quem compete no mercado. E Flávia, muito obrigado pela generosidade e parceria de sempre, tá? Sempre estou à disposição. Se quiserem me conectar no LinkedIn, fiquem à vontade. Se precisarem do meu e-mail, dos meus contatos, vou falar alto, mas depois também, se quiserem perguntar, o pessoal pode passar, é flavia.alencastro@robertref.com.br. Então, se vocês precisarem, depois a gente manda para todo mundo. Se quiserem me mandar currículos, e-mails, perguntas, eu estou sempre à disposição. É isso que eu faço da vida, com o maior prazer. Muito bem, e aqui pela Produtive, comunicação, @produtive.com.br, também super abertos a qualquer contato. Obrigado, gente, boa noite, obrigado, Flávia, obrigado aí pela atenção e escuta de todos, e até em breve. Muito